Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu sou Helena Tanuri. É uma alegria tão grande estar com vocês através dessa via tecnológica. Tem muito tempo que a gente não se vê pessoalmente. Já estive aí em Capanema há algum tempo e espero que em breve o Senhor nos dê a oportunidade de poder servir vocês pessoalmente aí na Igreja Batista Nacional em Capanema e também na Igreja Batista Nacional em Planalto. O pastor Jean é um amigo muito querido de muitos anos. Ele e a Maiara moram no nosso coração e nós somos tão gratos de saber que vocês estão sendo servidos, atendidos e cuidados por um casal tão especial, tão amoroso que a gente ama tanto. E eu queria plantar no seu coração uma palavra hoje que está no capítulo 15 do Evangelho de João, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, Jesus está dizendo, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu li esse texto de João, capítulo 15, na linguagem NVI. E eu queria trazer uma palavra para vocês hoje sobre o tempo de poda. O Senhor está falando claramente aqui com a gente, através desse texto, que nós não podemos fazer absolutamente nada sem estarmos enxertados nele. A vida que vem de Deus é que nos habilita e nos transforma. É tão interessante como a gente entende com a nossa mente, com o nosso intelecto, o ensino que diz assim: olha, a salvação é pela graça, não é por mérito, nem demérito, é pela bondade e misericórdia de Deus, é a graça de Deus que nos salva do nosso estado de decadência como seres humanos. Foi o fato de Deus ter dado o seu Filho unigênito por nós, para pagar a nossa conta, para absorver a nossa culpa, para tomar o nosso lugar, é que nos dá acesso a Deus. A gente entende isso facilmente, a gente já conhece essa palavra, a gente já conhece esse discurso, mas às vezes na vida prática da gente, a evidência é outra. A gente tenta, por nosso próprio esforço, produzir frutos. A gente tenta, por nosso próprio esforço, parecer bons aos nossos próprios olhos. A gente tenta, pelo nosso próprio esforço, executar justiça na nossa própria condição humana. E quando a gente faz isso, o mais comum acontecer é a gente apontar o dedo para a falha do outro, não é verdade? Para a dificuldade do outro. Ah lá, fulano está vivendo no pecado, ah lá, fulano... E por que a gente faz essa acusação? Porque nos sentimos superiores, às vezes por não estarmos incorrendo no mesmo tipo de pecado, o que não nos torna menos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estavam destituídos e mortos nos seus delitos e nos seus pecados, e por causa de Jesus fomos reconciliados. E então agora, a partir dessa reconciliação, desse relacionamento, Ele vai operando em nós. Ele vai executando em nós sua bondade, sua justiça, sua misericórdia e nos tornando então mais misericordiosos, mais compassivos, mais parecidos com Ele. Mas a gente entende isso tudo, como eu disse, intelectualmente, mas na hora de praticar, nós confiamos na nossa justiça. Quando a gente vai analisar a vida do outro, a gente é sempre muito ríspido, muito rígido, e quando a gente vai analisar a nossa própria vida, nós acabamos nos justificando pelas nossas próprias obras. Então é muito comum a gente dizer assim: ah, mas eu casei virgem, eu me guardei até o casamento, não, mas eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não abuso dos meus funcionários, não. E a gente tem sempre uma justificativa e uma apresentação das nossas boas obras
como se elas fossem fruto da nossa própria vontade ou do nosso coração limpinho e justo por nossa própria conta. E isso não é verdade. Jesus está dizendo isso muito claramente aqui no capítulo 15 de João. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês estão em mim. Se vocês estiverem em mim, vocês darão fruto. E isso não é mérito nosso. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos superiores aos outros, é porque nós tivemos a graça de nos voltarmos para o Senhor, de nos convertermos ao Senhor e de deixar que Ele vá operando em nós aquilo que só Ele pode operar. Você bem sabe os erros que você vive caindo neles. Você sabe. O próprio apóstolo Paulo disse: o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, não faço. Então, até o apóstolo Paulo, um cara que se encontrou com o Senhor de uma maneira tão singular, definitiva, e Deus levantou esse homem como um apóstolo dos gentios, é por causa do apóstolo Paulo que essa palavra chegou até nós. Mesmo Paulo admitia: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. E assim nós somos também. Quantas coisas em nós já foram vencidas, mas quantas ainda por vencer. Por isso que nós não estamos habilitados a olhar para a vida do outro e dizer sobre ele absolutamente nada. Foi por isso que Jesus disse para aqueles homens com as pedras nas mãos, prontos para apedrejarem a mulher adúltera, dentro da lei. Era uma ordenança da lei. Apedreja aquela que foi pega em adultério, o casal que for pego em adultério. E Jesus pergunta para ele: ok, pode apedrejar. Quem entre vocês não tiver pecado, pode apedrejar. Esse episódio nos diz muito. E a gente, apesar disso, vive com pedras nas mãos. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, eu quero plantar no seu coração hoje, é uma coisa interessante que eu descobri a respeito das podas. Ser podado é tão difícil, não é verdade? Ser podado, ser cortado. Quando a gente olha para uma pessoa executando poda numa planta, a gente pensa: vai matar. Não tem jeito, vai matar essa planta. Ele começa a cortar os galhos, cortar as folhas, cortar. Quando você vê aquela árvore frondosa, linda, que na última estação estava cheinha de frutos. Aqui mesmo, eu estou aqui na minha casa ministrando a vocês e eu estou de frente para uma mangueira. Eu me lembro um ano que ela deu muita manga, muita. Ela ficou carregada de manga, até caiu manga aqui no nosso quintal. Mas logo depois que passou aquela estação de mangas, o dono, o proprietário do terreno veio e podou, cortou, serrou, ficou só o tronco com alguns galhos mais proeminentes, mas ela ficou completamente nua, completamente desprovida. E a gente olhando para ela, a gente pensava: meu Deus, o que aconteceu? Que feiura! Ela estava tão linda, ela estava tão cheia de frutos, por que cortaram assim? Mas não demorou muito. A estação virou e a gente viu aquela mangueira dando mais frutos ainda, ficando ainda mais linda. Então a gente vê o propósito da poda. O Senhor falou, o Senhor Jesus disse aqui nesse texto de João 15: eu sou a videira, vocês são os ramos, e o Pai é o agricultor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele sabe de todas as coisas. E Jesus está ensinando: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ou seja, estando em mim, como assim todo ramo que estando em mim? Às vezes nós temos o Senhor nos lábios. Esse povo me tem nos lábios, mas o coração está longe de mim. Não é isso que a palavra de Deus diz? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então esse será cortado. Não adianta a gente praticar uma religião se o fruto do nosso relacionamento com Deus não é evidência na nossa vida. Será que as pessoas podem vir provar, comer da nossa vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio? Será que as pessoas elas podem colher esses frutos, resultado da vida de Deus em nós, do caráter de Jesus em nós? Aí ele está dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ah, mas como assim, Helena?
A poda é o corte para o bem. Não é o corte para matar, para extirpar, mas para produzir mais frutos, fazer produzir em nós mais frutos. E aí, a gente estudando um pouco sobre a poda, eu descobri 3 tipos de poda. Tem uma poda que é feita de limpeza, para limpeza e manutenção. Esse tipo de poda é utilizado para a remoção das partes indesejadas da planta, como a retirada dos galhos velhos, os galhos doentes, como a retirada de ramos e partes das plantas que estão mortos, como a retirada de ramos e partes infestadas irremediavelmente de insetos. Às vezes, alguns tipos de inseto, você joga remédio, não resolve, então tem que podar. E a retirada de ramos partidos em consequência de ventos, de tempestades. Às vezes um raio atinge uma árvore e fica um galho partido e ele fica interrompendo, né, os outros galhos de frutificarem, de florescerem, então ele também tem que ser removido. Então, a poda de limpeza e manutenção. Da mesma forma, eu acho lindo como Jesus ensina através da prática da natureza, do cuidado com a natureza. E ele está ensinando aqui que Deus poda. Isso na cabeça dos seus ouvintes era muito claro, porque era um povo que estava ali ligado também à vida no campo, à agricultura, à pescaria. Então, quando Jesus ilustrava dessa maneira, para eles era algo muito claro. E eu quero trazer isso para a memória de vocês também, essa ilustração. A poda de limpeza e manutenção. Deus às vezes tem que tirar umas coisas da gente, não tem, gente? A vaidade, a comparação, a competição. Às vezes nós desempenhamos uma função no reino que é para a misericórdia de Deus, é para a gente servir com os nossos dons, mas começamos a nos sentir mais privilegiados, mais honrados ou mais queridos de Deus, porque Ele nos deu uma função para desempenhar. Ele nos deu um dom para servir e a gente acaba servindo a nosso próprio ego através desse dom. Quantas vezes isso acontece? Nós nos distraímos, não vigiamos na nossa contemplação do Senhor, através da palavra, da oração. Vamos vivendo uma vida assim muito ativista, e trabalhando e servindo. E como a gente pensa que não, estamos servindo a nós mesmos. Estamos servindo e buscando os nossos próprios interesses, a nossa própria valorização, o reconhecimento que vem dos homens. E aí Deus tem que dar a poda. Quantas vezes o Senhor nos entrega alguma coisa para nós servirmos, para isso trazer glória para o nome dele ser conhecido, para que pessoas sejam alcançadas, consoladas, encorajadas, mas acabamos usando os nossos dons, os nossos talentos, buscando a aprovação humana. Nos tornamos tão vaidosos, arrogantes até, nos sentindo superiores porque Deus nos deu um dom. Ai de nós, ai de nós. E aí tem que vir a poda de Deus. Às vezes tem coisas que a gente atravessa, gente, que a gente pensa, é o diabo que se levantou, é o nosso inimigo. Mas não pertencemos a Deus, não somos dele. Deus não está medindo forças com Satanás. Deus é Deus, soberano, todo-poderoso. Satanás é criatura, Deus é criador. Mas às vezes a gente quer justificar o nosso próprio pecado e colocando a responsabilidade da nossa luta, da nossa falta, da nossa dor, da nossa perda nas costas do diabo. Mas às vezes é apenas a consequência natural do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, por usarmos equivocadamente aquilo que Deus nos entregou para o bem, para o serviço, para glorificar o nome do Senhor. Então tem que vir a poda. As podas vêm para que, mas eu estou dando fruto com o meu dom, eu estou dando fruto, está indo tudo muito bem. Às vezes algumas pessoas já entram no caminho do pecado, da vaidade, da soberba, mas às vezes a pessoa ela vai dando tudo tão certo, tudo tão bem, que ela deixa de ter um coração agradecido, ela deixa de reconhecer a soberania de Deus, ela deixa de perceber a bondade de Deus, porque tudo para ela é tão natural e ela vai confiando na força do seu dom, na força do seu trabalho, na força do seu intelecto, na força do seu título, e ela começa, e antes que ela se envaideça, antes que ela se perca, o Senhor efetua a poda,
para que ela continue dando frutos e dê mais frutos ainda, agora testemunhos do amor, da percepção do amor de Deus na poda. A gente percebe quando Deus está nos podando e a gente entende que isso é para o nosso bem. E então ele executa essa poda de limpeza, essa poda de manutenção, para que você não incorra no erro da vaidade, da arrogância, do orgulho. Também tem a poda de formação. Como é que é a poda de formação, Helena? Ela tem o objetivo de dar à planta ou ao conjunto de plantas uma forma básica de tronco e ramos, a fim de se ter uma distribuição equilibrada. Normalmente esse tipo de poda é realizado nos viveiros, dando uma formação inicial à planta. Então, como é que você já deve ter visto uma planta, ela é tão diferente, ela fica toda torcida assim, e você pensa que aquilo foi algo natural. Mas quando você vai se informar, não, aquilo foi formado, era com o objetivo de tornar aquela planta diferenciada entre as outras. Então ela foi como que esculpida. O agricultor ali, o florista, aquelas pessoas que cuidam de floricultura, eles vão então cultivando aquela planta desde a tenridade e direcionando os galhos, como eles vão crescer, qual é o propósito. Muitas vezes a gente também passa por uma poda de formação. Deus está nos podando porque Ele vai nos usar naquela direção. Ele quer fazer de nós um testemunho naquela área, daquele jeito. Então o Senhor vai torcendo o galho desde pequeno, né? Desde aqueles primeiros tempos ali na vida cristã. Às vezes o Senhor começa a redirecionar. Às vezes você, na sua infância, na maneira como você foi criado, você foi direcionado para uma parte totalmente equivocada, totalmente distante do plano de Deus para você. E quando você se rende ao Senhor, Ele então começa a mudar as coisas. Às vezes parece que está tudo desmoronando. Você pensa, meu Deus, mas eu entreguei minha vida para Jesus e parece que tudo está torcendo, tá? Eu estou indo para um lugar que não era bem o que eu queria. Eu estava pensando que eu ia para essa direção e Deus muda a direção. É a poda de formação. E essa poda também é dolorosa, porque a gente tem que estar totalmente submetido ao que o agricultor quer, ao que o florista quer, e não aquilo que nós queremos. Por isso que Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quantas vezes nós estamos seguindo a Jesus, mas a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer servir do nosso jeito. Deus te deu uma habilidade, um dom, aquilo aponta o seu destino, mas você não quer aquilo não. Você quer fazer o que o outro está fazendo. Porque o que o outro está fazendo dá mais visibilidade. O que o outro está fazendo é mais honrado, é mais reconhecido. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito. O próprio Jesus, ele sabe do que ele está falando, porque ele tomou esse caminho. Não foi do jeito que ele escolheu. Foi do jeito que o Pai escolheu. E ele, na sua oração de aflição no Getsêmani, ele diz: Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Se possível, passa de mim, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a oração do Senhor e nós somos convocados a fazer essa oração também. Talvez você esteja vivendo um momento de poda na sua vida hoje. Você planejou uma coisa para a sua vida, você estabeleceu, você planejou, você desejou, você quis aquilo. E aí Deus vem e mudança de planos. Ele te leva para um outro lugar, para servir de uma outra maneira. Ele está fazendo uma poda de formação, ele está dirigindo os seus galhos para que você possa frutificar, não do jeito que você queria, não na área que você queria, não no lugar que você queria, talvez pela sua vaidade, talvez pela sua necessidade da aprovação do outro, mas Deus te leva para um lugar completamente diferente, para um estilo de vida completamente diferente, e ao primeiro momento vai parecer que dói, é doloroso, é chato, é ruim, mas vai produzir flores e frutos e vai ser uma obra linda demais. Quando a gente vê essas flores que foram direcionadas, essas plantas que tiveram seus galhos direcionados, essas árvores que foram dirigidas para o seu crescimento, elas não atrapalham, elas não
são entulho no caminho de outras árvores, elas se tornam tão belas, tão vistosas, e elas vão florescer e elas vão frutificar. Ou elas vão cumprir a sua função, elas vão adornar. Então eu quero dizer a você, tá no desconforto da poda de formação? Aguenta firme, vai ser lindo, vai dar fruto, vai ser para um propósito maior, e você vai entender que esse era o melhor lugar. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, sempre, sempre. Então confia. A palavra de Deus não diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Confia nisso. Deixa o Senhor fazer a poda de formação, Ele vai cortar os galhos aqui e Ele vai começar a empurrar o galho para o outro lado e Ele vai te dirigir e vai ser desconfortável, mas vai florescer, vai embelezar, vai frutificar, vai valer a pena. E por último, nós temos a poda de condução. Ela é muito parecida com a poda de formação. Ela vai orientar a planta em determinado sentido ou sobre um suporte. Essa poda é muito utilizada para cercas vivas e trepadeiras, pois geralmente possui um crescimento limitado ou direcionado. Então, muito parecida com a poda de formação, a poda de condução. Você já viu aquelas cercas vivas? É lindo, né? Mas para as trepadeiras e as plantas específicas fazerem aquela cerca, elas têm que ter todo o tempo os galhos direcionados e às vezes sobre um suporte. Às vezes elas vão precisar de algo apoiando, um muro, quando você vê uma parreira de uva, por exemplo, né? A parreira é a videira, né? Ela precisa de um suporte para ela estender os seus ramos. Então, o agricultor vai providenciar esse suporte para a cerca, ou para a videira, ou para uma trepadeira de adorno, ou aquelas eras que cobrem os muros, né? E aí vai ter que ter um suporte, vai ter que ter um muro, vai ter que ter uma parreira construída com toras de madeira ou com telas de metal. Cada um vai de acordo com a necessidade da planta. Mas eu quero dizer desse suporte, uma planta que se estende sobre um suporte. É tão interessante como nós desejamos a autossuficiência. Somos tão adeptos da independência. Como a gente valoriza essa palavra nos dias de hoje, não é verdade? Independência. Eu quero ser independente. Não, eu tenho direitos. A gente fala isso o tempo inteiro e a gente valoriza muito a liberdade. E essa palavra está sempre nos nossos lábios. Mas é tão interessante a gente pensar que foi nesse desejo de autossuficiência e de independência que nasceu a nossa ruína. Quando você pensa lá na mulher, no jardim, o que a serpente chega e fala para ela? O que é que Deus falou? Que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer? Claro que não é assim. Claro que não é assim. Você vai ser como Deus. Se você comer dessa árvore, você não vai precisar de pedir a Deus as coisas, de esperar de Deus as coisas, de ser independente de Deus. Você será como Deus. E, gente, a gente vê esse desejo de autossuficiência do homem todo o tempo na nossa vida. A gente não gosta de pedir favor. A gente não gosta de depender de ninguém. A gente não gosta de ter necessidade de prestar contas. Por que eu tenho que prestar conta para fulano? Ele é meu marido, mas não é meu dono, não. Por que eu tenho que prestar conta para meu pai e para minha mãe? Não, eu quero independência. Eu já tenho 18 anos. Quer dizer, cada um de nós vive uma fase, ou dentro do casamento, ou no relacionamento com os pais, ou no relacionamento empregatício, ou no relacionamento com os professores, a gente quer independência, a gente quer ser dono do próprio nariz. Só que o amor, por exemplo, ele não é independente. Se eu amo uma pessoa, eu estou conectada a essa pessoa. Ela é meu suporte, eu sou o suporte dela. Eu estou casada com o João, por exemplo, para ilustrar um exemplo. Eu estou casada com o João. Eu escolhi me casar com ele, não fui obrigada a me casar com ele. Então, eu não quero ser independente dele.
Ai, Helena, que coisa esquisita. Então você dá satisfação para o João sobre tudo? Eu tenho alegria de compartilhar com o João sobre tudo. Eu não vivo na autossuficiência. O amor, ele parte de uma relação de interação. Se eu quero ser independente, então que eu não me case. Mas a partir do momento que eu escolhi me casar, eu vou ter uma ligação com essa pessoa. Ah, então eu só não me casar. Não, gente. Não tem jeito da gente ter um relacionamento de amor genuíno e viver independente. Se você tem seus pais vivos e você já pode ser uma pessoa dona do seu nariz, independente financeiramente, não depender mais dos seus pais. Mas se você honra seu pai e sua mãe, você vai cuidar deles, você vai ter contato com eles. Você tem que dar para eles pelo menos uma satisfação. Olha, mãe, tô tudo bem aqui comigo, viu? Eu cheguei no meu destino, eu viajei para cá. Mãe, eu tô indo viajar. Sabe, é uma questão de afeto, de amor, de prestar contas para trazer paz e calma para o coração do outro. Não existe amor independente. Toda relação de amor, ela é interdependente. Mas a gente quer ser independente, não interdependente. Então a poda como é que chama aqui a poda, gente? Perdi. A poda de condução que precisa dos galhos serem dirigidos para um suporte. Talvez Deus também nos leva para essa poda. A gente pensa que a gente pode viver independente. Não, eu vou servir a Deus na minha casa, porque igreja dá problema demais. Não dá não. Gente, a igreja foi instituída pelo próprio Deus. Nossa, Helena, mas você que não sabe os problemas que a gente tem aqui em Capanema. Problemas nós temos em todos os lugares e não é por causa da instituição, é por causa da reunião das pessoas. Pessoas são difíceis. Numa igreja nós encontramos pessoas com diversos níveis de maturidade cristã. E maturidade cristã nada tem a ver com tempo de igreja. Na igreja muitas vezes nós encontramos pessoas antigas, mas com um ensino deficiente. Elas foram ensinadas, discipuladas de maneira equivocada. Ou elas permaneceram na praia. Quando a gente encontra Jesus, a gente se encontra com ele na praia. O mar que é de amor do Senhor vem nos encontrar. Mas a gente se satisfaz só em molhar os pés. E a gente precisa mergulhar no amor de Deus. A gente precisa de conhecer as profundezas do amor de Deus, o tanto que a gente conseguir. Porque se você fizer uma comparação do mar com o amor de Deus, você nunca vai encontrar a profundidade total, porque os seres humanos não conseguem chegar em alguns lugares no fundo do mar, por causa da pressão que existe lá. Da mesma maneira, mesmo conhecendo a Deus, nós não vamos conhecer todas as profundezas de Deus, mas nós devemos mergulhar, irmos além da praia, irmos além de molhar os pés. Nós precisamos nos deixar envolver por esse amor e pelo conhecimento de Deus. Pôr uma roupa de mergulho e ir conhecer o Senhor, não é isso? E às vezes a gente se decepciona na igreja, porque você se depara com pessoas que estão eternamente na praia, pessoas que não conhecem o amor de Deus, ou conhecem o amor de Deus parcialmente, ou só praticam uma religião. Aí você se escandaliza. Poxa, mas na igreja não podia acontecer isso. A igreja não é lugar de santos imaculados, mas a igreja de pecadores sendo restaurados. Então, a gente tem que entender que cada um está num nível de maturidade e que essa comunhão, essa convivência vai formar fruto na nossa vida. Esse suporte. Deus às vezes puxa os nossos galhos e traz os nossos galhos para um suporte. Às vezes uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão imatura, às vezes um bebê na fé, e aquela pessoa que está sempre te dando trabalho, aguenta, filho. Deixa o Senhor tratar você através desse relacionamento. Eu não estou falando aqui, gente, de relacionamentos tóxicos, de gente doida mesmo, doente, que não quer ser tratada, e elas roubam de você a sua alegria, elas sugam de você a sua vida, elas não querem ser ajudadas, elas não querem, elas são amadas, elas são cuidadas, elas são tratadas, a misericórdia está sobre elas, mas elas não respondem. Esses são os galhos que foram falados na primeira parte do texto. Serão cortados, o próprio Deus vai fazer isso. Eu não posso fazer, você não pode fazer, porque você também é ramo, você também é galho. Mas o Senhor vai cuidar desses que não querem produzir frutos.
Agora, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa debilitada, da pessoa que está em crescimento ainda, da pessoa que tem problemas tão sérios, às vezes, na sua formação, na sua família. Então, eu quero te encorajar, em nome de Jesus. Deixa o Senhor executar a poda de condução, né? Que é essa poda que vai levar você vai estender os seus ramos, os seus galhos sobre, às vezes, um lugar, uma igreja, uma pessoa, um lar, uma casa, e ali Deus vai tratar você, ali Deus vai fazer você útil, mas Deus também vai trazer os frutos na sua vida através dessa parceria, você e esse suporte, a igreja, a escola onde você trabalha, às vezes aquela escola, não, eu não quero fazer mais faculdade não, estão tirando a minha fé. A faculdade precisa da sua fé, precisa de você. Então deixa o Senhor fazer essa poda. Às vezes você quer se estender sobre outros portes, crescer sobre outros muros, sobre outras barreiras, mas é ali sobre aquelas estacas que você vai ser como a videira, vai dar muito fruto, vai descedentar e saciar aqueles que estão precisando. Então deixa o Senhor fazer a poda de condução em você. Você se identificou com alguma poda? Você está em pleno período de poda? Fica firme aí. Essa poda vai produzir vida, vai produzir flores e frutos. E o Senhor amorosamente nos poda. É muito melhor ser podado do que ser cortado. Então, que nesse tempo de poda, você se aproxime do Senhor ainda mais. Que a vida dele, a seiva dele, venha sobre você para te nutrir, a fim de que você produza fruto na estação propícia. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, eu agradeço ao Senhor por esse tempo tão precioso aqui que passamos juntos na Tua presença, contemplando a Tua palavra. Obrigada, Jesus, pela Tua instrução, que nos lembra que o Senhor é a videira e nós somos os ramos, e que o seu Pai é o agricultor que nos conduz, que nos direciona, que nos corta para que a gente produza mais frutos ainda. O Senhor, Deus, é o Pai que estende os ramos para os lugares onde o Senhor quer. O Senhor é aquele que torce os galhos para que os galhos deem sombra no lugar apropriado. O Senhor é aquele que corta para que na próxima estação venham novos frutos, novas folhas, novas flores, e tudo se faça novo e seja multiplicado. Nós aceitamos, Senhor, a Tua poda, porque sabemos que ela é a expressão do Teu amor e da preservação da Tua vida em nós. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está escutando essa palavra agora, e eu peço sobre eles o fortalecimento e a identificação, que eles identifiquem a Tua poda e que eles recebam a Tua poda como expressão do Teu amor e que a Tua vontade se cumpra. Que muitas folhas novas, muitos, Senhor, brotos verdejantes venham sobre cada um de nós, Senhor, e que venham também as flores e frutos saborosos para a glória do Senhor, para o cumprimento do Teu propósito em cada um de nós. Abençoa, Deus, a igreja em Capanema, em nome de Jesus, e também em Planalto, para a glória do Senhor, que essas igrejas cresçam ali, estendendo a Tua vida, a Tua bênção, a Tua glória, que eles brilhem, Senhor, como a luz no meio das trevas, e estendam os seus galhos para que muitos venham se assentar à sua sombra. Em nome de Jesus. Amém e amém.